Eu imaginava que tinha alguma coisa por trás aí. Muito bem, queridos, depois do mestre tirar um pouco do tempo da minha mensagem, brincadeira, eu acredito que todos esses avisos, essas informações são de extrema importância para todos nós. Deus tem falado comigo acerca de um interesse comum a todos nós. Quantos são salvos aqui? É exatamente sobre esse assunto que Deus trouxe uma palavra no meu coração. E segundo a direção que o Espírito Santo deu à nossa liderança, esse é um tempo onde nós vamos falar muito sobre isso. É onde a igreja está se preparando, se projetando para coisas grandes, amém? E é nesse intuito, nesse objetivo, nessa linha que Deus trouxe uma palavra para abençoar principalmente a minha vida. Eu digo para vocês, domingo passado a pastora Dani ministrou algo muito forte aqui sobre a oração, quem lembra? Ela falou o poder pela oração. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que eu e você hoje estamos aqui porque alguém orou. Amém? Alguém intercedeu. Alguém pagou um preço. E esse assunto que eu quero compartilhar, eu chamei de... Pode colocar um telão se puder. É um tema que diz respeito à minha e à sua posição hoje como igreja. É sobre a salvação. Eu perguntei quantos são salvos aqui. Todos nós, pela fé, somos salvos. E que privilégio, né? Mas eu não sei se você tem dimensão, literalmente, desse grandioso feito de Deus na sua vida, na minha vida. Não foi simplesmente uma decisão. Não foi simplesmente uma mudança, uma escolha que fizemos. Tem um texto da palavra de Deus que fala que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Eu imagino que no dia que eu e você aceitamos a Jesus, abrimos nossos corações, ficamos cansados e dizemos um basta para esse mundo e aceitamos Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, lá no céu foi preparada uma festa poderosa. E nesse dia teve júbilo, teve festa, teve alegria. Eu imagino a comemoração dos anjos, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com toda a comitiva no céu. É a palavra que me garante isso. Teve uma grande comemoração por um pecador, por um arrependimento. Imagina que em um culto, no mínimo com 100 pessoas, quantas festas já não tiveram no céu? Só em uma igreja, uma pequena igreja. Mas e que relevância eu posso trazer para isso? Que importância eu estou dando a um evento que teve no céu, tão maravilhoso, que é tão importante, que foi registrado na palavra de Deus. Eu preciso dimensionar esse fato, dimensionar esse efeito, essa graça que Deus me deu. E eu gostaria de falar um pouco a respeito da sua decisão, ou da decisão que você fez, ou da decisão que ainda você vai fazer. Mas que nasceu no coração de Deus, a minha e a sua vida nasceu. Isso é com certeza. Eu tenho como uma pequena introdução dizer o seguinte: a salvação, operada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, oferece privilégios sem medidas ao homem regenerado, que passa a ser visto por Deus de outra maneira. A partir do momento que nós tomamos uma decisão, e essa decisão foi única, que precisa ser uma decisão poderosa, de qualidade, nós passamos de criatura a ser filhos. É a palavra que nos fala isso. E a partir daquele momento Deus começou a nos ver de uma outra forma. Os planos dele começou a ser diferente do que os planos que tinham antes. A perspectiva, o futuro já começou a ser feito dentro de um plano original, criado, elaborado, planejado pelo Senhor nas nossas vidas. E é importante nós sabermos disso, querido. É importante saber o nível de nobreza na decisão que nós tomamos e falamos, estamos salvos. Quando nós não declaramos isso na nossa vida, estamos anulando a cruz. Então eu tenho que crer na minha salvação. Eu tenho que crer que pela crucificação eu fui resgatado pelo Senhor. A salvação é graça, e é de graça,
mas não é barata. Teve um preço imenso, gigantesco, por causa da minha salvação, da nossa salvação. Foi um preço de cruz. Teve um sangue que foi derramado, e a palavra fala inocentemente, por conta dessa salvação que você hoje tem, que nós temos. Será que nós estamos valorizando de um ponto tão importante esse fato, que dia após dia estamos lembrando e relembrando desse propósito? Será que a nossa caminhada está sendo com base nesse feito maravilhoso que Deus realizou na minha vida e na sua vida também? A palavra nos garante que o Evangelho nos afirma que a recompensa do cristão é a vida eterna. Nossa! Somente para os que estão em Cristo Jesus temos promessa da vida eterna. Que você pode ter essa dimensão e profundidade desse dom que Deus nos deu, dessa alegria, dessa maravilhosa notícia que nós recebemos quando descobrimos isso na palavra. Como eu falei, é um feito que nós precisamos estar relembrando todos os dias, para que ela seja de fato uma evidência na minha e na sua vida. E existem inúmeros benefícios relacionados à salvação, porém, eu gostaria de citar alguns aqui que talvez você nem percebe, passa despercebido. E de fato, viver uma vida com Jesus é uma vida tão tranquila, natural, à vontade. Não precisa ter a salvação com medo, com receio. Meu Deus, andando em cima de ovos, eu não posso comprometer a minha salvação. Não, você precisa sim levar a sério, vivenciar essa salvação no dia a dia, mas que isso não te traga condenação, pelo contrário, que isso te traga libertação, tranquilidade, que Deus está na história. Vou te falar alguns aqui: perdão dos seus pecados. A palavra de Deus nos afirma que Deus pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Mas se Deus decide esquecer, quem sou eu para estar lembrando? Se Deus decidiu anular, apagar com uma borracha espiritual o meu pecado, o seu pecado, quem sou eu para estar voltando ao passado, ficar murmurando, lamentando pelo aquilo que eu fiz, se hoje eu estou lavado pelo sangue? Como sou lavado pelo sangue do Cordeiro? Pare para pensar isso. A redenção, o efeito de Deus não foi por algumas semanas, por alguns meses. É o seguinte, irmão Nilson, você tem a salvação por um determinado tempo, porém você está numa avaliação. Se você passar não, fomos redimidos completamente. Aquele preço que foi pago naquela cruz ali nos trouxe a redenção, a reconciliação. Todos nós passamos por esse processo, dentro de uma audiência de conciliação de casamento. O juiz, ele pergunta ainda assim, no último momento: você realmente quer separar da sua esposa? Ou vocês preferem reconciliar-se? Deus nos deu essa graça de nos reconciliar com o Senhor por alguma razão, alguma situação, algum fato que nos afastamos de Deus, e Ele nos dá novamente essa oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, de renovar a nossa aliança com o Senhor através de uma decisão, de uma palavra, de uma declaração. Diga assim: eu aceito. Diga com mais fé, diga: eu aceito o Senhor Jesus no meu coração, hoje e para sempre. É uma simples decisão que faz toda a diferença o resto da vida. Justificação. O Senhor teve o poder, através de um ato justo, nos justificar. Então nós somos justificados pelo Senhor naquele momento. Nós fomos justificados pelo Senhor. E é por isso que hoje eu e você somos justos. Aos olhos de Deus, nós somos a própria justiça de Deus. Isso é muito, muito importante. Outro benefício foi a regeneração.
Perceba que são situações que aconteceram na minha e na sua vida que nem percebemos. Passamos batido. Mas eu passei por tudo isso. Passou e ainda está passando. Precisamos renovar isso. Precisamos remoer isso todo o tempo. Relembrar, meu Deus, o meu tempo sozinho com Deus. Eu quero agradecer, porque nem eu tinha dimensão das grandiosas maravilhas que Deus me deu através do simples fato de ter recebido Jesus. Isso é maravilhoso. A adoção. Passamos por um processo lindo, né? Como eu falei, de criatura a filhos. E se somos filhos é porque temos um pai. Diante de Deus ninguém tem neto. Todos são filhos. Cadê os filhos de Deus aqui? Somos filhos e temos que declarar: Senhor, eu sou teu filho, tu és meu pai. Eu sou teu e tu és meu. Amém? Aquela adoração que cantou agora por último aqui. Digno da salvação, só tu és Jesus. Fonte, né? Fonte da salvação, só tu és Jesus. Ele é a nossa fonte de salvação todos os dias. Temos declarado isso. Temos alimentado isso no nosso dia a dia. Temos colocado em evidência: não, eu sou salvo, eu preciso andar em santidade. Que, por sinal, é uma dos benefícios do Senhor. Libertação do poder das trevas. Comunhão e intimidade com Deus. Vida eterna com o Senhor, e por aí vai, queridos. São inúmeros os benefícios daqueles que estão vivendo na presença de Deus. E você bate no peito e diz: oh, Senhor, obrigado por estar vivenciando isso todos os dias. Por tomar posse dessas promessas. Nossa, nem eu percebia que eu estava vivendo tudo isso. É necessário nós remoermos a palavra e encontrarmos todas as promessas, né? Alguns teólogos falam que tem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus acerca da nossa vida. Quantas promessas você precisa para viver uma vida plena aqui nessa terra? Né? Para pensar um pouquinho. Vê se você está colocando em evidência tudo isso aqui. Mateus capítulo 20, versículo 28 diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus fez isso. Jesus teve esse nobre ato de entregar a sua vida em resgate por muitos. E o tema dessa conversa aqui é: salvos para um propósito. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, essa estrutura que ainda vai melhorar bastante, Deus está provendo, Deus está providenciando, suprindo. Ainda é pouco daquilo que Deus tem como promessa, mas tudo isso aqui, nós estamos aqui, esse púlpito, isso aqui, as poltronas, as centrais, tudo que está nesse complexo aqui, que vai ficar maravilhoso pela fé, quantos creem? Tudo isso, querido, é revestido em almas. Nada do que existe relacionado ao reino de Deus foge desse propósito. Vidas, pessoas, gente como eu e você, que estão aí também à procura de uma solução, à procura de um novo propósito, de uma nova história, de uma nova vida, de uma nova salvação. A salvação é um projeto elaborado por Deus para a eternidade. Falei, tem um texto da palavra que fala que todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanecerá. E a palavra dele nos ensina: ide, vá e pregue o evangelho, anuncie as boas novas a toda criatura. Como é bom a gente bater no peito e dizer: Senhor, obrigado pela salvação da minha família, dos meus filhos. Meu marido foi regenerado, minha esposa mudou, a minha empresa cresceu, eu recebi cura. Como é bom testemunhar isso, é necessário. Mas talvez, bem provável que você conheça no mínimo 30 pessoas que ainda não tiveram esse privilégio, ainda não tiveram essa sensação que você está tendo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras.
Eu que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus confia tanto em mim e você, ao ponto de dizer: eu sei que você não negou o meu nome, que você não se envergonhou do Evangelho. Essa palavra, querido, não é uma palavra de condenação para te trazer peso na consciência, não é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de incentivo, de motivação, que vai nos levar a coisas grandiosas e maravilhosas. É isso que Deus quer de mim e de você. Se você percebeu o tamanho desse prédio, até passando essa divisória na outra, tem um bom espaço. E nós cremos e já vemos esse auditório cheio de pessoas salvas, cheio de vidas transformadas, cheio de pessoas que disseram: eu quero esse Jesus. E depende de mim e de você. Essa missão é nossa. Esse propósito é meu e seu. Quando Jesus vier, Ele não vai mais orar pelos enfermos. Quando Jesus voltar, Ele não vai mais curar os paralíticos, os surdos, os mudos. Jesus confiou isso a mim e você hoje, nesse tempo, nesse momento. Ele vem buscar a sua igreja. Cadê a igreja de Jesus? E quando Ele vier, diz a palavra de Deus, Ele vai levar a sua igreja santa, novo corpo glorificado. Inclusive, eu quero que fique mais bonito, né? Nós precisamos entender o propósito da minha e da sua salvação, querido. Mas às vezes nós nos colocamos dentro de numa zona de conforto e dizer: tá bom aqui, irmão. Tá maravilhoso aqui. Tá bom demais o culto doméstico com meus filhos. Tá bom demais a comunhão no meu life group. Tá bom só aquilo ali mesmo, até porque o espaço não dá mais. Tá bom? Não está. Não está. A palavra de Deus fala, Paulo disse que espera que todos os homens, todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens. Assim como a terra, as águas cobrem o mar, toda a terra será tomada, coberta da glória de Deus. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas aqui hoje, em Campinas. O pastor falou uma verdade tão grande, nós viemos de longe. Hoje, inclusive, essa semana, nós fizemos 1 ano e 4 meses aqui. Pastores, nós estamos tão felizes de estar aqui, fazendo parte dessa equipe. Quero aprender com meus líderes. Quero aprender a servir como eles servem. A pastorear como eles pastoreiam, amar como eles amam. Ser direcionados por Deus e sensíveis ao Espírito Santo como eles são. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos no lugar certo, amém, amor? Estamos no lugar certo. Porque, gente, Campinas é gigante. É imenso. Rodando hoje, literalmente, na cidade de Campinas, eu consigo ver isso. Como tem pessoas necessitadas. A gente tem o privilégio de conhecer várias pessoas na atividade que a gente trabalha. E por várias vezes, dentro do trabalho que a gente desenvolve, nós oramos pelas pessoas. E cada uma com problemas diferentes do outro. Esses dias eu recebi um áudio, eu mostrei para minha esposa, meu celular. Ela falou assim, a moça, falou: moço, eu não sei qual é o seu nome, mas eu quero lhe agradecer. Porque o meu filho, que naquele dia estava indo para uma consulta, problema de autismo. Eu quero lhe agradecer, porque a partir daquele dia que você orou pelo meu filho começou a falar as primeiras palavras. Eu me emociono, querido. Quantas pessoas eu e você conhecemos que ainda não tiveram o privilégio de alguém orar pela família, pelo filho, pela situação, pela casa. Pessoas que estão desesperadas ao ponto de tirar sua própria vida. Isso é muito sério. É muito grave. Mas a salvação é para todos. É um privilégio que Deus nos dá para todas as pessoas, né? Que nem eu falei, Deus não tem neto. Todos são e precisam ser filhos.
em João capítulo 3,16, é um versículo tão conhecido que nos relata exatamente isso, que a salvação foi para toda a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nem Deus conseguiu definir uma palavra que se encaixasse nessa renúncia de Deus em dar o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem, não se percam, não pereçam, não se acabam, não morram, mas que tenham vida eterna. Essa é a promessa. E a gente tem que acreditar nessa promessa com todas as nossas forças. Se Deus morreu, se Deus enviou Jesus, e Jesus morreu pela minha família, então a minha família já é salva. Declarando, profetizando, né? Proferindo. A palavra fala que a nossa boca tem poder. Agora, é importante frisar que a salvação é pela fé. E onde há salvação é porque houve arrependimento. Irmão Nilson, mas como fazer para que as pessoas cheguem ao arrependimento? Uma vez eu estava ouvindo uma ministração, e aí o pregador falou assim: só leve a pessoa para Jesus, deixa que o Espírito Santo faz o resto. Porque às vezes nós queremos mudar a pessoa, nós queremos infiltrar, pegar a Bíblia, botar dentro do liquidificador, colocar no copo e fazer ela tomar. Não funciona assim. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então só leve ao Evangelho, deixa o resto com Deus. Só ore por ela, só interceda, só pague um preço, só ame. E deixa que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, por causa do seu coração, da sua atitude, da sua intercessão. E onde há arrependimento, há mudança de caráter. A santidade, queridos, é uma evidência de quem é salvo e marca o começo de um novo tempo na vida daquela pessoa. Vamos entender isso. Às vezes a gente está no trânsito e para um morador de rua, né? Próximo. E sempre pede uma moedinha. Eles começam pedindo de 10 centavos. Aí a gente dá uma moeda para eles. Mas eu costumo fazer assim: cuidado, viu? Esse dinheiro é ungido. Cuidado, viu? Esse dinheiro é santo. Para ele ter noção que eu não estou fazendo em vão. Eu creio que até uma moeda que você pode dar, ela sendo ungida, sendo santificada, ela pode mudar a vida daquela pessoa. Porque tudo que é teu é santo, amém? Tudo que é nosso é santo. Tudo que não nos dá, Deus santifica na hora. Agora, querido, a salvação é o ponto de partida de uma pessoa que descobre algo novo, uma vida de vitória. Imagina as pessoas que eu e você conhecemos que não estão vivendo uma vida de vitória, que estão vivendo ainda de forma escravizada. Elas ainda não tiveram a dimensão, a visão espiritual daquilo que Deus quer que ela viva. Elas não descobriram ainda, ou descobriram e por uma determinada situação se afastaram, e estão vivendo hoje longe de Deus, e de quem é o papel de trazê-las de volta? Eu acho lindo uma ministração do pastor Ebe, o soldado ferido. Quantas pessoas nós conhecemos estão por aí, que estão feridas por alguma razão, e na maioria dessas situações elas culpam Deus. Perderam o marido, perderam o filho, perderam a família, perderam isso, perderam aquilo, perderam o emprego, perderam tanta coisa, e às vezes culpam Deus, culpando o Senhor. Mas nós precisamos mostrar para elas, estampada na minha e na sua vida, que nós somos luz, nós somos sal, e há solução. Tem saída para a vida dela, tem saída para a solução, para o problema delas, e a solução é Jesus, amém? Se você crê, aplauda Jesus bem forte. Onde vamos ter novas experiências com Deus, viver uma vida literalmente na salvação, vamos ter novas experiências com o Senhor, vamos vivenciar um novo tempo, vamos perceber algo diferente acontecendo na nossa trajetória. Talvez, bem provável, você já fez uma reflexão e fez uma retrospectiva da sua vida até hoje, o quanto Deus já trabalhou, o quanto Deus já agiu e o quanto Ele ainda vai fazer, com certeza.
Imagina alguém que não está vivendo ainda o novo tempo, ainda não está vivendo uma nova história. O problema, a situação está muito estampada na vida dela, de uma forma até... Agora, para pensar um pouquinho, querido. O que movia o coração de Deus quando Ele via alguém necessitado? A compaixão, a misericórdia. Que significa o quê? Se colocar no lugar daquela pessoa. Até sentir as dores que ela está sentindo. Meu Deus, esses dias mesmo a gente se deparou com uma situação tão crítica, e você deve ter visto tanta situação aí, pessoas que estão vivendo assim ao léu, sem nenhum tipo de noção. Aqui em Campinas tem lugares assim que você não tem noção da banalidade, do pudor, noção da vida, não tem. E é algo tão claro para mim e para você, por quê? Porque nós temos a salvação, porque nós nos apropriamos disso, tomamos posse da palavra e conhecemos a Jesus, mas não se limita só a nós. A salvação não se trata só de mim, a transformação não se trata só da minha pessoa, da minha família, dos meus entes queridos, ela vai muito mais além. Nós somos salvos por um propósito. Fomos transformados por um propósito. E precisamos lembrar disso todos os dias. Quantos creem que o nosso destino é o céu? O destino das pessoas que você conhece também é o céu. É o céu. Até acho que nós precisamos exercer mais esse papel de cidadania do céu aqui na terra. Procurar viver uma vida digna. A palavra fala que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nesse lugar. Ou seja, nós somos representantes de uma terra, do mundo espiritual aqui nesse lugar. Somos representantes. Os embaixadores, eles têm a missão de ser um representante daquela nação, naquele outro país. Tem um representante dos Estados Unidos aqui no Brasil. Tem um representante lá nos Estados Unidos, daqui, um brasileiro lá. Nós somos representantes do céu aqui. Amém? Somos representantes do reino de Deus aqui. Mas todas as pessoas que eu e você conhecemos também podem ser representantes do Senhor, do reino de Deus aqui nesse lugar. Entenda, a nossa eternidade no céu já começou a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas. E eu volto a essa tecla, e a vida das pessoas que ainda não têm, a eternidade delas também já começou, mas para outro lugar, que não é o céu. Isso precisa pesar no nosso coração. Meu Deus, minha família, eu preciso pagar um preço, preciso declarar, eu e minha casa serviremos. É promessa de Deus a salvação da minha família, da nossa família. Eu preciso declarar meus filhos, minha casa, meus familiares, meus entes queridos, meus amigos, todos eles precisam conhecer a Jesus. E o que eu estou fazendo? É tão confortável estar sentado e agradecendo a Deus por mim. Para não dizer fácil, é muito confortável ser cristão dentro da igreja. É muito confortável ser cristão numa comunhão com os irmãos, onde todo mundo canta, louva, dança para Jesus, come e faz tudo de bom. É muito confortável. E é um lugar de onde nós não queremos sair. E nós entendemos, e Deus conhece. Deus não tira a conclusão precipitada da sua atitude, porém, Ele espera de nós, de mim e de você. Espera. Escute isso. Não se contente somente com a sua salvação. Saiba que o inimigo só quer nos distrair com esse pensamento egoísta. Com muito carinho eu falo isso. E já peço perdão. Mas às vezes está tão bom que nós não queremos sair daquele lugar. Está tão maravilhoso que nós não saímos da caixinha, né, pastor Walter? Não saímos do nosso lugar. Sai um pouquinho.
para ver a situação do próximo. Eu quero ser enviado como missionário para outra nação. E o seu vizinho que mora do lado da sua casa? A missão começa ali, onde você está. A missão de levar o evangelho, de pregar, de fazer as boas novas. Talvez não precise você pegar uma caixa e sair para as praças declarando. Talvez as pessoas só querem olhar para você. Inclusive, a palavra de Deus fala que o Senhor nos conhece pelos frutos. Por que não pelas folhas? Ou pelas flores? Pelo caule? Pela raiz? Eu quero ver frutos. Frutos, eu quero ver frutos de você. É interessante isso. Sabe de uma coisa, Ele te curou para você curar alguém. Amém, querido? Ele te abençoou para que você também possa abençoar outras pessoas. Ele te restaurou para te usar, para ajudar na restauração de outras pessoas. E por aí vai. Ele fez em você, depois para fazer através de você. Deus começou através de mim. Nós não tínhamos credibilidade junto à família da minha esposa, como cristãos. Eu acho interessante isso. E quando nós nos casamos, agora em novembro vamos fazer 22 anos, casados literalmente, eu não tinha um espaço, porque não éramos vistos como alguém que tinha algo diferente. E nós orando, né, Pai? Nós orando por eles, abençoando, declarando, e nós começamos a conquistar o nosso espaço. Não deixando, não perdendo as oportunidades sempre de levar o evangelho, de falar da palavra, não se envergonhando. Mas você tinha uma programação, uma comunhão com a família toda lá, a gente aproveitava aquele momento, vamos orar por isso, vamos orar pelaquilo, por esse jantar, por esse almoço, por esse café, sei lá, por esse aniversário, por esses dias. E a gente foi conquistando. Ao ponto de que, para a glória de Deus, nos últimos tempos, né, quando nós não chegávamos antes na comunhão, eles falaram, deixa o Nilson e a Giane chegar, que eles vão orar. E eu fico tão feliz por isso. Hoje nós somos vistos de outra maneira, porque não abafamos, não ofuscamos o brilho que Deus nos deu. Quando você tem um brilho de Jesus aqui, você tem um brilho nos seus olhos, tem um brilho no coração. Você é reluzente, você é um sal poderoso, você tem uma potência gigantesca que você não tem dimensão disso pelo fato de ser salvo. Exerça essa potencialidade, exerça esse chamado, esse privilégio de dizer eu tenho Jesus no meu coração, então faça valer a pena, faça algo diferente, deixa o Espírito Santo ver que você de fato está tendo frutos aqui nesse lugar. E eu digo para você, eu e você não estamos aqui nessa reunião em vão. Certamente nós fazemos parte de um plano original e lindo do Senhor. Então pegue esse plano e entra, pega a carona desse plano e segue, avança, marcha, caminha, anda, cresce, decola, porque é isso que Deus quer fazer com você. Amém, querido? Você quer saber um dado triste? Pesquisando, eu gosto de pesquisar. A propósito, quero agradecer a minha liderança que me confiou essa oportunidade de estar aqui. Eu pesquisei tanta coisa. Eu fiquei tão triste. Olha esses dados, querido, da pesquisa realizada pelo Centro de Estudo do Cristianismo Global. Estima-se que existe entre 35 a 40 milhões de desviados no Brasil. E esses dados são quase que atuais, agora em 2022. Que meu Pai do céu, pessoas que de alguma forma tiveram uma pequena experiência com Deus e se afastaram, saíram dos caminhos, por alguma razão, não tiveram maturidade, não entenderam o reino, alguém não cuidou, alguém não amou, não foi atrás, não resgatou, não curou a ferida, de alguma maneira elas saíram da presença. Mas Deus está levantando uma geração resgatadora, amém? Uma geração que ama, que é apaixonada, que vai atrás da ovelha perdida.
É isso que Deus quer de mim e de você. Que possamos sair da nossa zona de conforto, ir além. A pastora Dani falou esses dias, queridos, se na tua vida está tudo bem, está tudo certinho, desconfia. Não estou dizendo para você estar procurando sarno para se coçar, não, eu estou falando para você sair do lugar aonde nós estamos e ir para onde Deus quer nos levar. Direcionados com prudência e sabedoria, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Nossos life groups são poderosos nessa, é uma poderosa ferramenta para trazer pessoas a conhecer o Evangelho. E eu fico muito feliz de fazer parte de um life group poderoso, lá em Indaiatuba, amém? Que life group poderoso! Mas nós já temos 8 life groups aqui em Campinas, eu fico muito feliz por isso. Isso é só o começo, tem muita bênção pela frente, querido. Mas olha só, olha que interessante. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 11, versículo 30, o seguinte: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Para pensar que uma das formas de Deus ver pessoas dignas de sabedoria é quando ganhamos almas. Ah, irmão, mas então eu não estou sendo sábio. Meu Deus, eu não estou sendo sábio. Não traga essa palavra como condenação, como eu falei, querido, mas de encorajamento. Vamos ser sábios, vamos ser prudentes, mas vamos ser sábios. Vamos ser ousados. A palavra de Deus fala em João César hoje, na ministração do Tadel, uma ministração para líderes. Ele falou muito sobre isso. Nós não somos covardes. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Somos cheios do Espírito Santo. Compreenda que a vida de Jesus Cristo mostra o seu compromisso com o próximo. A missão, escute só isso, a missão de fortalecer, consolar, suster, amar o próximo, sendo que nós cristãos devemos seguir esse exemplo e abençoar os que fazem parte do nosso cotidiano. Nosso saudoso Billy Graham falou a seguinte frase: toda vez que o homem pensa em navegar longe de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado. Para imaginar. Toda vez que uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, o diabo tem sempre algo para oferecer para ele. Eu queria convidar todos os salvos a ficar em pé nesse momento. Escute isso. Conhecer a Deus implica também em vivermos de acordo com sua vontade. Em nenhum momento a soberania divina exclui a responsabilidade humana. E é por isso que devemos conhecer o chamado de intercessores. Seja um intercessor. Ore por alguém. Ame alguém. Eu quero te convidar a fechar os olhos nessa noite, querido. E deixar o Espírito Santo te incomodar. Deixar o Espírito Santo falar com você de